E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos então hoje para a nossa segunda parte da série História da Igreja. É muito interessante porque hoje eu vou estar mostrando para vocês como que se desenvolveu a primeira escola de profetas na Bíblia, a primeira escola de mestres na Bíblia. Olha que interessante que a gente pensa que tudo está voltado ali para Jerusalém, que tudo está voltado ali para os judeus. Só que não, né? Realmente não é isso. A gente vai ver em pequenos detalhes ali em Atos, corroborados com a história, como que a igreja ela se comportou e o que fez a igreja dar um grande salto a fim de que as nações viessem a ser conquistadas por ela. Bem, além disso, é importante também frisar que na aula passada, só recapitulando, nós falamos um pouquinho sobre a diferença entre movimento de Jesus e cristianismos, né? Nós tratamos desse assunto, alguns irmãos eles tiveram algumas dúvidas, né? Perguntando, já havia discussão na igreja do primeiro século, mesmo eles tendo bebido direto da fonte de Jesus? Sim, porque o problema não é eles serem discípulos de Jesus, mas é eles entenderem o que Jesus estava querendo dizer. E não é só isso. Não é só isso. Existe todo um contexto ali em Atos para que chegássemos a essa conclusão de que eles precisavam ajustar muito o que Deus estava querendo ensinar. Então vamos lá, ó. Temas que vamos ensinar hoje. Primeiro, diversificação do movimento de Jesus. O conflito entre os judeus, seguidores de Jesus, e os gentios, inclui-se também os gentios não da terra, seguidores de Jesus em Atos. Primeiro ponto que vamos estudar, hebreus versus gregos helenistas, gregos da Hélade, gregos judeus que foram influenciados pela cultura grega, tá? Problemas culturais, etnocentrismo e preconceito. Vamos abordar isso daí hoje. A solução de Pedro e a instituição dos diáconos. A solução dos helenistas, templo e perdidos de Israel. Grupo dos 12 e grupo dos 7. A perseguição dos helenistas em Jerusalém. E por último, que é onde eu quero chegar, toda essa dinâmica dessa introdução ao aula 2 é para a gente chegar aqui, ó, em Antioquia, certo? Vamos lá? Então, hebreus versus gregos helenistas. O que aconteceu ali? Você sabe muito bem que o povo de Israel, um povo foi cativo para a Babilônia e o outro povo foi cativo para o reino da Síria. Na Babilônia, eles permitem que aqueles que são escravizados permaneçam com a sua língua, crendo no seu próprio Deus. Há essa preservação ali da fé. Já para a Síria, não. Os que são levados para lá, eles têm que negar o Deus deles, eles têm que se converter ao Deus local. Então, quando houve o regresso de muitos judeus para Jerusalém, o que aconteceu? Houve uma discriminação. O porquê dessa discriminação? Porque os judeus da terra que não perderam a sua essência, eles diziam que os samaritanos eram pagãos, que os samaritanos se misturaram com outras raças. Por isso que eles não consideravam os samaritanos, tá? Então você vê que o povo judeu, eles são muito fechados. Eles não têm essa cultura de estarem fazendo missões, irem para fora dos seus arraiais ali. Então, quando eles enxergam um grupo de judeus que foram misturados em outras nações, existe um certo preconceito desses judeus para com os outros. E isso é toda a dinâmica de Atos. Atos é um livro que vai mostrar que Deus, ele salva também os não naturais da terra. Ok? E aí você vê essa discussão aqui em Atos 6:1, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então você vê que os gregos,
eles estavam reclamando, isso aqui são grupos cristãos, tá? São grupos cristãos. Os gregos que se converteram a Cristo, os helenistas, judeus também que se converteram a Cristo, eles estavam sendo desprezados, as viúvas estavam sendo desprezadas, elas não estavam recebendo a devida demanda de ajuda humanitária. Porque os hebreus da terra, eles não olhavam com bons olhos, né, os outros. Eles não tinham nem sequer vontade de comer com eles, de ter comunhão com eles, né, porque eles se achavam exclusivistas. Isso, no início, ali na igreja de Atos, foi um problema muito sério. Que a gente vê Atos, né, ganhando alma, mas existem versículos ali, bem escondidinhos como esse, né, que vai mostrar que as coisas não eram tão bem assim, tá? E a gente vai abordar esses textos. Então, havia a murmuração dentro da igreja, que um grupo estava sendo discriminado, não estava sendo assistido, estava sendo desprezado pelos hebreus da terra, tá? Olha que interessante que em Atos 4, 36, 37, Lucas ele vai dizer o seguinte, ó. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, é mais um texto que você lendo assim de carreirinha, como se tivesse assistido uma mensagem de púlpito, você não vai perceber. Mas olha o segredo que está aqui nesse texto, ó. José era o nome dele, né, que é o nome de um hebreu, tá? José, certo? E aí ele se converteu e foi dado para ele, Barnabé significa duas coisas, consolo, né, e profeta. Provavelmente ele recebeu esse apelido de Barnabé por conta dos seus dons. Ele era uma pessoa que tinha um dom de profecia, né? E aí ele acaba recebendo esse dom de profecia, de exortar, de consolar, e recebe o nome de Barnabé. E aí diz o texto que ele era, ó, levita, tá vendo aí, ó? Ou seja, da descendência de Levi, né? Ele era um levita, porém nasceu em Chipre, correto? Ele era um levita e nasceu em Chipre. Possuindo um campo, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você vê, né, que ele era levita e esses que eram da diáspora, que eram judeus, que foram levados para as nações, eles tinham um discernimento maior do que os judeus naturais. Por quê? Porque os judeus naturais, eles eram muito presos ao templo. Os judeus naturais eram muito presos à lei de Moisés. Já os judeus da diáspora, não. Os judeus da diáspora não tinham templo. Então, eles se reuniam em pequenos grupos, em sinagogas que eles tinham ali, né? E eles tinham campo. Olha, por exemplo, um levita que tem campo, tá? Se você for ver uma shemitah daquela época, vai dizer que o natural da tribo de Levi, o levita da diáspora, ele poderia não vender a sua casa, mas pela shemitah ele poderia vender os seus campos apenas o campo que ele poderia vender, mas a sua casa onde ele morava não. E é justamente o que está dizendo, ele possuindo um campo, né, ele vendeu, né? Aí ele vende o campo que ele tem. Então esses que são judeus, mas eles não são naturais da terra, contudo têm descendência judaica e foram expostos às nações por causa da diáspora, eles têm um discernimento maior e compreende também melhor a mensagem de Jesus quando ele fala que vai destruir o templo, porque eles não estão presos ao templo, eles já estão acostumados a adorar a Deus, mesmo estando longe, mesmo
não estando, habitando ali naquela terra sagrada, naquele espaço de terra, né? E no templo. Eles também conseguem se adaptar no Império Romano. Eles não discriminam os que estão lá fora. Então, os judeus não naturais, eles têm um papel fundamental ali em Atos. E a gente vai ver isso. É interessante que você, ao ler esse texto, Lucas já te remete no capítulo 5, imediato, para falar de quem? Para falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles são naturais da terra. Então é como se Lucas estivesse dizendo o seguinte, tá vendo? Os que não são naturais, eles acabam tendo que proteger os que não são naturais. Porque aqueles que são naturais da terra, eles são mais apegados às coisas dessa terra, são mais apegados aos seus bens. Enquanto que os não naturais têm um coração mais aberto para poder ajudar. E realmente é assim, né? Os naturais da terra, eles são muito mais propensos a estarem protegendo, a gente vai ver isso nos próximos textos, a estarem protegendo os seus, a sua família, a sua clã ali. Eles não estão muito preocupados com os outros. Já os judeus não naturais, eles querem ajudar a todos. Essa é a dinâmica dali que está acontecendo em Atos, que os apóstolos, que Lucas, na verdade, vai querer mostrar pra gente, tá? Ó, problemas culturais, etnocentrismo e preconceito. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso aí a gente já sabe de qual é essa história, né? Que os judeus nem sequer falavam com os samaritanos, eles eram fechados, um grupo muito etnocêntrico, né? Que tinha sim preconceitos com o outro. Olha o que está em Atos 10, 28. Isso aí depois de Pedro receber uma visão onde Deus falou para ele 2 vezes. Precisou falar 2 vezes para Pedro perder esse preconceito. Ó. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, né? Tá vendo aí, ó? Então, na cabeça do judeu natural, havia esse preconceito aí, né? E Deus precisou intervir em uma visão e falar com Pedro por 2 vezes. Você vê que Pedro ele foi discípulo de Jesus e Pedro não admitia que Deus poderia salvar gentil com o Espírito Santo. Então, ele falou, olha, vocês bem sabeis que não é lícito a um homem judeu assentar-se ou chegasse a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo, ou seja, Deus já tinha dado a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Mas você vê que a revelação ainda não tinha alcançado o coração de Pedro. E aí, em uma visão, Deus, por 2 vezes, que ele ainda replica, né? Ele fala, desde criança nunca comi nada imundo. Aí Deus vai lá e come, não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Né? Ou seja, Deus está mostrando para ele que ele também quer salvar os que não são naturais da terra. E isso foi uma coisa que foi difícil quebrar, né, no coração de Pedro. E quem vai fazer esse elo? Quem vai auxiliar para que esses judeus naturais da terra venham a ter esse entendimento? São justamente os judeus que não são naturais, são os judeus da diáspora. Barnabé teve um papel importantíssimo na vida, né, de Pedro, na vida de Paulo, né? Eles tinham ali, né, essa missão de quebrar esse muro de separação. É tão interessante, não sei se você teve acesso, né, a alguns escritos aqui dos padres apostólicos, né? Padre latim pais, né? E tem uma carta aqui de Barnabé que é atribuída a ele, né? A carta de Barnabé, né? É atribuída a esse Barnabé aí que andou
direto com o apóstolo Paulo, e ele vai mostrar aqui nessa carta, né, um link com o Antigo Testamento, mostrando que agora no Novo Testamento as coisas têm uma mudança, né, da interpretação. Agora elas são no coração. E ele vai explicar sobre muitas coisas aqui, ele tem até um texto que ele fala sobre a nova criação, né? A nova criação. Agora as coisas mudaram, né? É atribuído a ele, né? Atribuído a esse Barnabé aí, tá? Então, ele auxilia muito o apóstolo Paulo, né? Ele auxilia muito, né, os apóstolos. Por quê? Esse Barnabé, ele tem uma compreensão maior do plano de Deus para ganhar, né, os gentios, certo? Olha o que estava acontecendo, tem um livro aí, tá a fonte, né, do texto, diz assim, ó: na diáspora, os judeus estavam inseridos na vida social através da língua, mas excluídos pela religião em Jerusalém, né? Os judeus da diáspora estavam unidos aos judeus de língua aramaica da Palestina através da religião, mas a língua causava separação. Então você vê que até por questão da língua, isso trazia problema. Você lembra de Atos 2, né? Quando desce ali o Espírito Santo e eles são revestidos de poder, e todo mundo que foi lá comemorar a festa dos Pentecostes, que eram de outras cidades, eles eram judeus, né, não naturais, eram judeus que estavam na diáspora. E eles ficam pasmos, porque eles conseguem ouvir cada um no seu próprio idioma, mas eles estavam lá, né, para comemorar a festa. Quando eles iam para lá para poder adorar a Deus, havia essa separação, né? Mas eles não se importavam com isso. Eles só iam lá para adorar mesmo a Deus, depois voltavam lá para as suas cidades, né? E eles sabiam, porque como que o judeu ele vê aquele que não é natural da terra? O judeu ele vê da seguinte maneira: que aquele cara não presta, que aquele camarada ele é um pagão, que aquele camarada ele não tem nada de bom. Mas os judeus que não são naturais da terra, ele sabia, porque ele tinha empregados que eram egípcios, tinham empregados gregos, tinham empregados romanos. Eles eram funcionários, né, de algum patrão que ele não era judeu e era uma pessoa boa. Então eles tinham tato. Ele sabia que o que os judeus falavam não era exatamente dessa forma. Eles conseguiam entrar, né, no meio dos gentios e conseguiam fazer essa ponte, esse elo. Quando eles são conquistados com a pregação do evangelho, quando eles são conquistados, o que acontece? Eles acabam tendo que lutar contra essa barreira que estava acontecendo lá em Jerusalém. Você sabe muito bem que eles ficaram 12 anos lá em Jerusalém e eles não queriam sair de lá. O que fez com que eles saíssem de lá foi a perseguição, né? Praticamente Deus empurrando aquelas pessoas para poderem fazer a sua missão, né? A solução de Pedro e a instituição dos diáconos. Olha aqui, ó. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, olha, tinha uma multidão de discípulos, tá? Disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. Ó, 7 homens. Então, os 12, né, eles convocam a multidão para que eles escolhem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, que é o que o pessoal chama, né, dos diáconos, né, para servir a mesa. Mas a gente vê que, na verdade, por exemplo, Estevão não fez trabalho de diácono, fez trabalho de evangelista até, né? Ó, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Você reparou numa coisa aqui muito interessante?
olha o que aconteceu aqui, né? Pelo menos, tirando Filipe, ó, Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, não são nomes judeus, não são nomes judaicos, né? São nomes de fora. Então, para resolver aquele problema que eu mostrei no início, que era das viúvas que não estavam sendo assistidas, foi feita então uma convocação para escolher pessoas para poderem administrar isso. E eles escolheram quem? Escolheram os judeus, e até mesmo, você vê Nicolau, que nem judeu era um prosélito de Antioquia, era gentil, 100% gentil, que não tinha nenhum vínculo com o judaísmo, né? Escolhe, e aí vamos colocar 90% pessoas que não tem nada a ver, né, com os judeus naturais da terra, né? E isso vai fazer uma grande diferença, porque é através desse camarada aqui, ó, que o negócio vai começar a esquentar. Através de Estevão, né? É por causa de Estevão que começa então, né, a esses que são de fora, vamos colocar assim, os de fora, né, judeus de fora e gentios, né, esses vão começar a preocupar, né, os judeus da terra, né? Grupo dos 12, grupo dos 7. O grupo dos 12 são os líderes da terra de Israel, os líderes naturais. E o grupo dos 7 são líderes judeus helênicos e gentios, tá? Então você vê aí, 12 naturais da terra pedem para que escolhem 7, né? E os 7 são escolhidos. Você vê que havia um grande apreço, né? Os judeus que são de fora, eles são mais bem vistos que os judeus de dentro, né? Justamente por causa daquele etnocentrismo que causa aquela confusão, que tem que guardar a lei, fazer circuncisão. É o tempo inteiro eles enchendo o saco, né, dos judeus que tinham se convertido a Jesus, né? E cria essa rixa ali no meio, a ponto de eles fazerem uma convocação, né, em Atos capítulo 15, que é para reunir todo mundo ali num grande debate para resolver, né? E eles falam, vamos parar de perturbar os gentios, vamos parar de perturbar eles, né? Vamos deixar somente aquela lei de Tiago, né, que ele expressa ali. A perseguição dos helenistas em Jerusalém, ó. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, os apóstolos, eles ficaram lá, né, em Jerusalém, né, enquanto que os judeus helenistas, todos eles foram expulsos, dispersos, perseguidos, né? Porque como que Deus trata, como que os judeus, eles tratam os da terra? Eles dão varada, eles prendem, né? Eles fazem tudo isso, mas eles não matam, né? Eles não matam, né? Você vê que para matar Jesus teve que vir uma ordem de Roma, foram os romanos que tiveram que matar Jesus, né? Uma ordem direta romana, né? E mesmo assim com muita dificuldade, porque os judeus se protegem, né? Há uma proteção entre eles ali. Agora, quando é em relação a um judeu de fora, não tem essa proteção. O que aconteceu com Estevão? Apedrejou até a morte, né? Até a morte, o Estevão. Ainda não havia essa proteção toda, né? Então o judeu, quando se refere a eles, né, há essa proteção. Eles prendem, castigam, né? Morte em última instância, né? Eles fazem tudo isso. Tem direito à defesa, né, e tal. Agora, quando é um de fora, viu, já taca pedra. E Paulo consentiu com isso. Não teve nenhuma defesa para Estevão. Nenhuma defesa para ele, né? Então, essas perseguições, elas ocorrem, né? E quem é perseguido são justamente, né, os judeus
que não são naturais da terra, tá? A chegada em Antioquia e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, olha aí, ó, por causa de Estevão, porque qual era a pregação de Estevão, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aí foi o pá de cal ali, para os judeus de fora. Porque na cabeça dos judeus de dentro, naturais da terra, esses que estavam lá não estavam nem aí para o templo. Eles estavam menosprezando o templo, né? Por isso que foi fácil contar aquela mentira quando estavam lá os fariseus, os homens tudo perseguindo Estevão, falando, olha, ele está dizendo que vai destruir o templo e que quer mudar a lei de Moisés. Estevão não tinha falado nada disso. Mas só que Estevão representava um grupo de pessoas que eram cristãos, judeus não naturais, e eles não eram bem-vindos ali. Esse era um grande problema que estava acontecendo em Jerusalém, né? E ele não era bem-vindo. Não é que os judeus cristãos mataram ele, é que os judeus, mesmo não cristãos, mataram. Mas é para que você entenda que quando um judeu se convertia para Jesus, voltava-se para Jesus, né? Eles não viam com bons olhos, né, os judeus que não eram da terra e muito menos gentios, tá? E aí, por causa desta pregação de Estevão, por causa de tudo que ele falou, né, os principais de Israel atribuíram a todos os cristãos que não eram naturais, né, o mesmo tipo de entendimento. E a partir daí, eles passam a perseguir os judeus não naturais, né? Então, o que acontece? A partir desse momento, né, eles caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão, olha aqui que interessante, ó, senão somente aos judeus, né? Então, eles começaram a anunciar primeiramente a quem? Aos judeus dispersos. Gente, tinha muito judeu disperso. Tinha muito judeu espalhado pela Europa, pela Ásia inteira. Por isso, quando você vê lá Paulo, né, indo nas sinagogas, pô, sinagoga, né? Eram sinagogas porque ele estava pregando para judeus dispersos, fora dos arraiais de Israel. Havia muitas sinagogas ali, né? Então, quando Paulo vai naquelas sinagogas e debate sábado após sábado, né, não está falando de gente dentro de Israel, né? Ele vai para uma outra terra, encontra uma sinagoga judaica ali e ele começa a falar, né? E eles acabam aderindo. Por quê? Porque Paulo está falando, olha, não precisa de tempo para adorar, né? Você tem que adorar em espírito e em verdade. Aí os caras, caramba, então tá certo, beleza. Eles aderem, eles conseguem compreender melhor a mensagem de Jesus, né? E aí, olha só que legal. Esses naturais, perdão, os não naturais passam a evangelizar, né? Vão para Fenícia, vão para Chipre, vão para Antioquia e vão pregando só para os judeus que não são naturais da terra. E havia entre eles alguns homens, né, chíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, né? É interessante essa passagem, por quê? Porque, como está dentro do contexto, você consegue perceber ali que judeus em cima se refere a judeus helênicos e grego embaixo se refere a realmente pessoas de fala grega, né, e que são helênicos, gentios, sem nenhuma participação de DNA judaico. Aqueles gregos lá de Atos capítulo 6, né, que são os que estavam sendo desprezados pelos judeus, esses são os da diáspora. Esse texto aqui, como está dentro do contexto, você consegue perceber que são judeus aqui em cima, né, realmente judeus da diáspora, e esses gregos aqui não são aqueles mesmos gregos lá de Atos capítulo 6, mas são gregos realmente, né, dos helênicos, né, helenistas. Esses são os gregos de verdade, tá?
Então, os sirinenses e os chíprios pregam para uns e Estevão, Estevão não, desculpa, e os outros que foram dispersos por causa da perseguição pregam a outros, tá? E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Como que isso, qual a importância de falar sobre isso aqui? Tem que entender que eles estavam agora em Antioquia. Tá? O evangelho chega em Antioquia. Tá? E Antioquia, ela é uma cidade muito importante. Por que ela é uma cidade muito importante? Porque ela faz parte da Rota da Seda. É uma cidade comercial, onde as principais vias de comércio passam por ela. Então, ali em Antioquia, você tem muita cultura, muitos pagãos, e ao mesmo tempo você vê pessoas que são da diáspora, judeus da diáspora, que recebem Jesus e têm essa facilidade por causa justamente dessa universalidade, né, de idiomas, de contato, né, de mercado, de cultura, toda junta ali em Antioquia. Olha como é que Deus ele faz, né? Como é que o evangelho ele tem, não somente agora em Jerusalém, mas tem Antioquia como seu polo, né, de evangelismo, seu polo ali em Antioquia, para poder fazer com que esse evangelho se expande para as outras nações. Características da cidade de Antioquia e sua comunidade judaica, os cristãos e a chegada de Saulo. Você observa aqui na Rota da Seda, ó, tá vendo aqui, ó, Antioquia. É justamente aqui que você está no centro de tudo, né? Você tem acesso fácil à Europa, acesso fácil à Ásia, acesso fácil à África. Então você está no centro ali, no polo, na Rota da Seda, né? Você está ali com uma imersão de cultura. E é justamente ali, né, nessa cidade, onde você encontra comunidades judaicas, mais de 50 mil comunidades judaicas espalhadas naqueles monções próximos à Palestina, né? E os cristãos ali acabam sendo chamados de cristãos, não por eles mesmos, mas pelos de fora. Porque ali em Antioquia se era liberado a você a adorar a qualquer Deus que você quisesse. Só que está se levantando um grupo nessa cidade de Antioquia que começa a adorar a seu Deus, né, de uma forma como os outros não adoravam. Por que isso acontece? Eu vou dizer para você daqui a pouco, e isso tem a ver com a chegada de Saulo. Tá? Então Antioquia, a partir desse momento, a partir de agora, ela se torna um polo importantíssimo para a pregação do evangelho. Ali se tem a matriz, tá? A formação do cristianismo em Antioquia, que se torna a igreja matriz. Primeiro, Paulo ele é levado, depois que ele passa os 3 anos ali meditando, ele é levado para Antioquia. E Antioquia é que Paulo começa a fazer, né, toda a sua elaboração da fé cristã. E Paulo, ele compreende o plano que Deus tem para com os gentios. Olha que interessante, né? Então, Paulo começa a fazer o paradigma da graça. Paulo traz o paradigma da graça. Por quê? Ele vai romper com esse negócio de judaísmo. E o judaísmo é tão forte, mas tão forte, gente, que você chega lá em Gálatas, no capítulo 2, Paulo repreende Pedro na cara e diz o texto, se não me engano, no verso 13, ele ficou surpreso
quando ele vê que Barnabé acabou entrando na onda de Pedro. Que ele fala, até Barnabé entrou na dissimulação. Barnabé, o homem que a gente acabou de falar, que ele tinha compreendido melhor a mensagem de Deus, para você ver como que a voz de um apóstolo é tão poderosa, né? A opinião de um apóstolo é tão poderoso, essa opinião. Por quê? Pedro, como apóstolo, influenciou a Barnabé a ser dissimulado como ele. Aí Paulo teve que ir lá e repreender eles, né? Bom, o paradigma do Espírito Santo. Porque como que era antes? Antes você tinha os anciãos ali que decidiam tudo. Decidiam tudo. E Paulo agora vai dizer o seguinte, não. Agora quem decide é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai enviar. É o Espírito Santo que vai levar Filipe, né, que é assim arrebatado, para falar do evangelho para um eunuco, que não podia, o eunuco não poderia fazer parte de uma comunidade, né, judaica, mas ele poderia fazer parte, né, da comunidade de Cristo. Já começa a ter esses contrapontos, né, e é o tempo inteiro o Atos falando, né, foi movido pelo Espírito, o Espírito fez isso, o Espírito fez aquilo, né, as novas instituições, né, quais são as novas instituições? Batismo, né, se bem que o batismo, ele já existia, né, já com João, por exemplo. João já ensinava o batismo. Ele já tinha o batismo ali, né, que já foi introduzido no período interbíblico, né? Mas, por exemplo, para você fazer parte da comunidade judaica, você deveria de se circuncidar. Aqui não. Para você fazer parte do cristianismo, você tinha que se batizar. Entende? Então, esse tipo de formação acaba rotulando este grupo como sendo cristão. Não foi um título partindo dos próprios apóstolos ou dos que seguiam Jesus. Foi um título de fora por causa desse paradigma doutrinário que está sendo estipulado ali, né, em Antioquia. Ali em Antioquia passa a gente ter cara de Cristo, né, corpo de Cristo. Passa a termos um dogma de fé, tá? E também uma outra coisa que a gente vai ter uma instituição ali, que é a ceia. A ceia, ela realmente vai fazer essa ruptura com o judaísmo. Por quê? Porque o judeu não se assenta à mesa. Você vê Pedro que ele faz aquela dissimulação, né? Até Paulo repreender ele. O judeu não se assenta à mesa, né, de um gentil. Ele não se assenta. Então, isso naquela época era muito forte. Para nós não. A gente chama para nossa casa, né, para comer e tal, quem a gente não conhece, né? Você convida alguém, esse alguém convida outro e fica por isso mesmo. Naquela época não. Sentar na mesa para almoçar ou para jantar era algo que era íntima comunhão. E aí você vê na ceia que existe comunhão entre judeus naturais, judeus não naturais, gregos, bárbaros, cita, todos participam da mesma mesa. Isso aí causa uma ruptura enorme ali. Causa uma ruptura enorme. Qual foi o outro ponto importantíssimo que fez com que houvesse esse rompimento entre eclésia e sinagoga, né? É justamente a participação agora dos cultos das mulheres. Porque como que eram as sinagogas? As sinagogas era apenas o homem que falava. Só o homem que falava, só o homem, né, que poderia ter voz ali. Era um grupo de anciãos que ficava ali e eles decidiam tudo, né? E as crianças também. As crianças não poderiam participar de nada, né? Agora, na igreja, na eclésia, pode. Na eclésia, se o Espírito Santo quiser levantar uma mulher para ser profetisa, ela vai profetizar e o homem vai ter que sentar e ouvir ela exortar, ela corrigir,
né? E ela edificar. Vai ter que ouvir, né? Ela fazer a exortação, fazer a consolação, né? Corrigir não, consolar, exortar, consolar e edificar. Ele vai ter que ouvir a mulher dentro daquelas regrinhas que a gente sabe, né? De submissão e tal. Mas agora ela tem voz. Agora ela tem voz. Se Deus quiser levantar uma criança para poder estar liderando alguma coisa, vai poder, né? Porque a diferença é que a sinagoga, ela tem como cabeça os líderes. E a eclésia não, ela tem como cabeça o Espírito Santo, que é ele que vai determinar mediante os dons. Mediante os dons. Se Deus quiser levantar uma mulher para curar, vai levantar, né? Agora, é o paradigma que a gente acabou de falar aqui, ó, da graça e do Espírito Santo. Agora, se quiser levantar uma mulher para curar alguém, vai levantar e não vai ter quem faça mudar isso, né? Porque antes, como é que era? A palavra eclésia, é para fora, né? Para fora. Então, essa palavra ela tem um sentido grego de ser o seguinte, que na Grécia Antiga, os homens saíam das suas casas para irem para fora das suas casas, se concentravam ali ou na praça ou no local de reunião deles, e eles começavam a discutir coisas importantes referentes à cidade. As mulheres não participavam disso. Só quem poderia falar ou falar eram os homens. Mulheres em determinados locais, nem cidadãs elas eram. Mas agora, a mulher faz parte da eclésia. A mulher também é chamada para fora e ela pode opinar. Ela pode falar. Isso foi um grande atrativo para muitas mulheres. Uma religião, vamos colocar assim, em que as mulheres podem participar. E isso vai causar agora um grande alvoroço, né? Por quê? Porque o cristianismo vai fazer parte da vida comunitária de uma cidade, né? Vai fazer parte comunitária de uma cidade, e ali em Antioquia, né, é aonde começa a nós, igreja, ter cara de igreja mesmo, né? Aonde é colocado de uma maneira mais institucionalizada ali em Antioquia, um grupo de pessoas que você vai ver em outros textos que desce para Antioquia profetas, desce para Antioquia mestres, né? E é aí aonde nós vamos entrar, né? A escola de profetas, né, começa a surgir ali em Antioquia. Pô, mas em Jerusalém, lembra que no ano 70, né, a Jerusalém ela é destruída, né? O templo é destruído, a referência passa a ser Antioquia. Então, a partir desse momento, a partir de agora, né, você vai perceber que quando nós usarmos textos doutrinários de alguns cristãos, a referência é sempre dada a Antioquia. A Antioquia passa a ser a matriz, a capital, aonde você tem profetas, aonde você tem mestres, aonde você tem apóstolos, né? E ali passa a ser o centro, né, teológico da igreja. Passa a ser o centro profético da igreja em Antioquia, né? Então, quando você tinha escolas de interpretação, a principal escola de interpretação, seja escatológica de salvação, era a de Antioquia. E você tem em contraponto a Antioquia uma outra escola, que é a escola de Alexandria. A escola de Alexandria, ela é mais simbólica, né? Alegórica. E você tem na escola de Antioquia uma escola mais literária, tá? Lembra-se que a escola de Alexandria, né, ainda que eu tenha falado que Marcos foi que levou o evangelho lá, mas a escola de Alexandria, ela remonta, né, a antes de Cristo. E ela é muito alegórica, simbólica, figurada. E você tem na escola de Antioquia uma escola que tiveram ali apóstolos descendo ali, profetas descendo ali,
Paulo foi até lá, é uma escola mais literal, que crê no reino literal milenar, que acredita em uma manifestação pessoal do homem do pecado, do anticristo, né? Então eles eram literais e eram uma escola aonde você enxerga ali um ensino que tem tudo a ver com o que nós estamos ensinando, né? E a escola de Antioquia é uma escola que consegue abraçar judeus e consegue abraçar gentios. Não por conveniência, mas porque ela consegue ter esse equilíbrio, né? Ela consegue equilibrar isso, né? Então há uma importância muito grande em Antioquia, porque essa igreja matriz, ela vai colocar a partir dela, né, regras, como por exemplo, só pode tomar Santa Ceia quem se batizar. São regras que emergem de lá dessa escola, né? E isso está lá nos livros, inclusive de Didaquê, que é um conjunto de regras, né, que é uma das mais antigas, né, da história da igreja. Então, essa formação, todo esse caminho que nós fizemos, né, de você ver judeus que discriminam os judeus que não são da terra, gentios, né? E aí os apóstolos levantam 7 homens, né? 7 é um número interessante porque remete ao número suficiente para poder estar cuidando, né, de alguma coisa, ou liderando alguma coisa. Flávio José vai falar sobre isso, né? Que naquele tempo se levantavam sempre 7, né, para poder estar administrando o local. Então, 7 homens são levantados ali. Desses 7 homens você vê judeus não naturais e você vê 100% gentios ali. Então, são homens que os apóstolos estão ali e não foram nem eles que nomearam, foi a multidão que viu graça neles e apresentaram aos apóstolos, e eles concordaram e passaram a enviar esses aí. Depois da morte de Estevão, há a perseguição. Esses da diáspora vão para fora e começam a evangelizar judeus não naturais, começam a evangelizar gentios. Esses passam a compreender a mensagem, né? Em Antioquia, você observa aqui o polo onde tinha muitos cristãos, né? E isso acaba fazendo com que Antioquia se torna um polo importante. Seria a mesma coisa de eu evangelizar uma cidade no interior, né, de Amazonas. Se imagina eu lá evangelizar uma cidade no interior de Amazonas e evangelizar São Paulo, evangelizar Rio de Janeiro. Antioquia tem a mesma importância, né? Porque ali você concentra as maiores mentes do mundo. Estão concentrados ali em Antioquia. E essas maiores mentes do mundo se convertem, né, a Jesus, se tornam mestres, e essas mentes são, né, através de muitos conhecimentos, né, que vêm do mundo inteiro, passando para lá do mundo daquela época, claro, né, passando ali, eles formam uma escola literária, né? E você vê em contraponto uma segunda escola importante, mas é uma escola de Alexandria, que tem muita filosofia e muito simbolismo, né? Muitos textos alegóricos, né? Então essa é a dinâmica ali da formação do cristianismo em Antioquia como igreja matriz. Certo, gente? Na nossa próxima aula, a gente vai estar abordando, então, os discípulos. Vamos conhecer quem é quem. Qual é da onde veio aquele cristão, que nós vamos ler os livros deles, né? Quem é Irineu? Quem é Policarpo? Quem é Barnabé? Quem é Clemente de Roma? Quem é quem? Para quê? Para quando a gente começar a abordar o que eles creem, a gente saber quem eles são, né? Se a gente vai abordar o que eles acreditam, né, a gente precisa saber a origem dessas pessoas. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar deixar as fontes
logo no final do vídeo para que você possa estar observando as fontes de tudo isso que a gente está falando. Valeu? Fica essa palavra em nome de Jesus.